Olá pessoal, bom dia! Sou o professor de História Jorge Brento, do Colégio Agnus Dei, e voltamos às nossas aulas aqui no 7º ano. E vamos dar continuidade ao conteúdo que estávamos trabalhando no nosso primeiro bimestre. Voltamos agora no segundo bimestre, no terceiro capítulo do nosso livro, que vamos trabalhar as mudanças na Europa feudal. Deixa eu só dar um recadinho para você antes. Essa aula ela vai ser dividida em dois tempos, tá? Em dois momentos. O primeiro momento, que vai ser trabalhado nessa aula de hoje, será o início da mudança na Europa feudal até a formação do chamada Cruzada. Na próxima aula, nós iremos trabalhar os conhecimentos desenvolvidos durante essa mudança na Europa, tá bom? Do século XI, ok? O que é isso? Eu quero lembrar para vocês uma coisa antes. A Idade Média ela é dividida em duas partes. A Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século X até o XV século, ok? Então, essa divisão vai fazer com que tudo que aconteça na Idade Média se caracterize em dois momentos. O primeiro momento, a formação dos feudos, das grandes estruturas feudais, a formação das grandes estruturas religiosas que vão ser baseadas dentro de um conhecimento embasado da fé, o domínio que vai ser estabelecido dentro das questões daquele período. O segundo momento, que é a Baixa Idade Média, já se forma uma mudança que vai se caracterizar e vai formar o que nós conhecemos como Estado moderno. O Estado moderno, que vai ser a partir do século 16, 15, 16, que vai se desenvolver, ok? Então, para isso, nós devemos entender como é que ocorreram essas mudanças e o que foram essas mudanças dentro da Europa. No livro de vocês, esse conteúdo vai começar a ser trabalhado na página de número 66, tá bom? Na página de número 66, nós vamos dar início a essas características dessa Europa feudal. Quais as características da Europa feudal que devemos observar nessa imagem? Nós vamos ter uma questão de troca, nós vamos ter uma questão de formação de um grupo que trabalhava muito com as questões de alimentações, as questões agrícolas. Não havia uma forma de comércio mais estabelecida, a cunhação de uma moeda, não existia a presença de uma estrutura de comércio bem estabelecida, apenas aquelas poucas formas de estabelecida pela Europa feudal. A religiosidade ainda prevalecia, não existia uma formação de um Estado dito laico ainda, tá bom? Então nós começamos a nossa aula de hoje lembrando que a partir do século X é que nós vai começar a ocorrer as mudanças, e a partir do século XI que vai se iniciar o processo de formação dessa Europa. Então vamos lá. Os novos contextos históricos do século X. As principais características, o fim das chamadas invasões bárbaras, tá bom? Outra característica, as novas técnicas de produção agrícola, como o moinho hidráulico, a trelagem peitoral de cavalo, de animais para fazer a roça, a rotação de culturais, que seriam a forma de plantação e a tentativa de utilização do solo de maior forma e de maior produtividade, ok? Nós vamos ver como é que era a formação do crescimento demográfico, os castelos das nobrezas, que eram antes fechados, agora começam a formar pequenos grupos e até depois larga em escala populações fora dos seus domínios. Nós vamos ter as estruturas dos castelos, a ampliação da área agrícola-cultiváveis por abastecimento da população que vinha crescendo na Europa. Nós vamos ter a crise do feudalismo devido a esse sistema que vai começar a inchar, o aumento populacional, o renascimento das cidades e vamos ter o desenvolvimento do comércio. E com isso surge um grupo, a chamada burguesia, ok? A burguesia vão ser comercializados produtos diversos, eles vão ser os comerciantes da época, esse grupo que vai ser aleijado, vai ser afastado da agricultura e vai ser jogado para a vida urbana e não vai ser bem aceito na vida urbana, que fica fora dos castelos, os burgos, ou aqueles ao redores do muro, como se chama a palavra burgo. Eles vão começar a trabalhar com esse comércio, comercializando os produtos diversos. As atividades eram diversificadas, haviam produções de tecido de lã, ferramentas, joias, sapatos, objetos e madeiras. Com o desenvolvimento do comércio, as atividades bancárias começaram a existir também, bem como o uso da moeda e que se expandia em outras regiões da Europa. Então, com isso, surgem também as chamadas feiras, que eram o quê? As feiras eram quando se reuniam os grupos para fazer a comercialização, as feiras de reconstruções, tudo mais. Essas feiras, elas foram muito importantes
para o desenvolvimento do comércio. E os principais escalas e rotas dessas feiras e desse comércio vão ser Flandres, Hanseática, Gênova e Veneza. Elas vão ser as chamadas feiras medievais, que, como elas surgiram, as profissões de cambistas, banqueiros, as trocas culturais e principalmente as trocas de mercadorias de cada região. Com isso, as especiarias começaram a ser vendidas e serem produtos de comércio a larga escala em toda a Europa. E não só na Europa, na Ásia também e posteriormente no Oriente com as chamadas cruzadas, ok? Então, com o desenvolvimento das atividades mercantis, surgem também as chamadas corporações de ofícios, ou as bridas, ok? Que são o quê? Associações de artesãos que exerciam as mesmas profissões. E as que mais se destacaram foram as cooperações de ferreiros, pintores e boticários, ok? Com isso, essas associações defendiam os interesses dos grupos, como os preços das compras e a venda ou a padronização da qualidade dos produtos, ok? Para você não esquecer, com o desenvolvimento da agricultura, o aumento populacional, muitos filhos de servos não encontraram trabalho na agricultura. E com isso, eles foram trabalhar nos chamados burgos, ou nas muralhas dos castelos, ou por fora dos muros dos castelos. Sem trabalho no campo, esse grupo se desenvolveu outras atividades. Eles começam a desenvolver atividades que, principalmente ligadas ao comércio. Começaram a construir suas moradias ao redor dos muros e o castelo, que foi, como eu lhe falei para vocês, chamados burgos, ok? Esse novo grupo social desenvolveu atividades em diferentes setores. As cidades medievais cresciam de forma desordenadas e as construções não eram planejadas também. Então, esse novo grupo, eu quero lembrar para vocês, de burgos, que posteriormente vão ser chamados de burgueses e vão ser os maiores representantes durante a Idade Moderna para o desenvolvimento dela. Eles vão ser um grupo extremamente importante, que eles começam a formar uma ascensão social na estrutura do processo de formação da Idade Medieval. Lembrem bem, na Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, não existia ascensão social, nem na Idade Antiga. Em poucas sociedades existia. O que é ascensão social? É você nascer camponês e conseguir virar nobre. Os burgueses, eles começam a fazer isso. Eles nasciam, eram filhos de alguns nobres ou de alguns camponeses que começavam, através do comércio, ter uma ascensão social, ok? Com isso, nas cidades não havia um saneamento básico, as cidades medievais, com isso, detrito de lixos eram jogados ao céu aberto, os aspectos que facilitavam o surgimento das chamadas epidemias. Com isso, nós vamos ter a epidemia que dizimaram parte das populações inteiras. Por exemplo, nessas cidades, a mais conhecida é a peste negra. Por isso, nós vivemos uma pandemia hoje, mas tomem cuidado, lavem as mãos. Diferente daquela época, nós temos todo o processo de higienização que evita a proliferação de qualquer tipo de doença. Então, prestem atenção no que vocês estão fazendo, lavem as mãos, cuidado, tá bom? Ao sair de casa, use máscaras, ok? Nós vamos ter isso, a peste negra, que ela vai passar por toda a Europa durante esse período, ok? Nós temos aqui no mapa alguns locais como Gênova, Veneza em 1349, nós temos Constantinopla, nós temos Damasco, que em 1347 conseguiu a peste, nós temos aqui as regiões da Rota da Seca, nós temos Pequim também, que acabou sendo acometida por essa peste nesse período, ok? Nós vamos ter a imagem que tinha dos desenhos da peste negra na época, a figura do médico que tratava a peste negra na época, ou as doenças que existiam na época, ok? Nas grandes pinturas, as gravuras que falavam dessa epidemia da época, ok? O médico da peste negra, com roupas e máscaras protetoras de antipeste, este modelo era muitas vezes associado à época do surto da peste negra, mas na realidade só foi inventado em 1619 por Charles Holmes. Ok? Nós vamos ter aqui umas questões de doenças também relacionadas à peste bubônica, tá? Que é a chamada peste negra da época, tá? Nós vamos ter na Alta Idade Média, lembrando para vocês que nós tínhamos a Igreja Católica, que controlava o saber, e a partir do século XIII, professores e estudantes organizavam associações para favorecer seus interesses, ou seja, surgem assim as primeiras universidades. Então, a Alta Idade Média, ela ainda era predominante, como eu falei para vocês antes, era predominante nas questões da religião, ou a partir do século XIII,
começam a surgir as universidades, que é uma outra característica que nós veremos na próxima aula mais detalhadamente. Mas é uma mudança que ocorre a partir do século XI e que vai se desenvolver mais precisamente no século XIII, ok? Nesse novo centro de estudos, que eram considerados laicos independentes, passaram a predominar estudos ligados à filosofia e buscavam se explicar os fenômenos ditos naturais e sociais com base na razão. E há uma retomada dos chamados clássicos, dos escritos de Aristóteles, Platão, dos pré-socráticos, de grandes pensadores do período antigo, como as próprias narrativas de Júlio César, as grandes narrativas dos grandes imperadores romanos e dos grandes gregos, ok? Vale lembrar que nas universidades nós tínhamos o mestre, os estudantes, e o mestre e os estudantes eles sempre tinham respeito mútuo, ou seja, o mestre ele sempre tinha razão sobre e o controle sobre os seus estudantes, ok? Nesse período ocorreu as mudanças. E não foram somente sociais e econômicas, mas também as mudanças culturais. Tal fato se refletiu no estilo das pinturas das igrejas. Nós vamos ter agora o estilo romântico, vamos ter o estilo gótico também, ok? E com isso, vale lembrar que também o surgimento das cruzadas, que chamaram-se cruzada a qualquer um ou dos movimentos militares de inspiração cristã, que a partir da Europa Ocidental em direção à Terra Santa, nome pelo qual os cristãos denominavam a Palestina e principalmente Jerusalém, e a cidade de Jerusalém, como um intuito de conquistá-la, ocupá-la e mantê-la sob o domínio cristão. Esse movimento estabeleceu-se entre o século XI e XIII, época em que a Terra Santa havia sido tomada pelo chamado turco-otomano, ou seja, os muçulmanos da época haviam sido tomado aquela região que dantes era a dominação romana e cristã. E isso foi inspiração para que no ano de 1076, o então Papa Urbano II declarasse guerra contra esses anticristãos, ou seja, os infiéis, ou aqueles que não eram cristãos. E com isso começou as peregrinações rumo à Palestina para retomar Jerusalém, ok? Então, no ano seguinte ou seja, no 12º século, ou seja, a partir de 1100 até o final do século XIII, foram organizadas diversas expedições. O seu objetivo era reconquistar a Palestina, bem como a recuperar os objetos sagrados que antes foram deixados, os túmulos e os restos mortais dos apóstolos também, ok? A participação das cruzadas, ou os cruzados, recebiam vários incentivos como indulgências, que eram o perdão dos pecados, garantia de proteção de sua família e de seus bens, perdão de dívidas e possibilidade de enriquecimento. Com isso, os nobres financiavam as expedições, organizando o transporte e armando o exército na finalidade de conseguir novas formas de riquezas, ok? Nós vamos ver aqui um mapa das diversas cruzadas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta cruzada, tá bom? Que vai caracterizá-las. E nós temos outro mapa também das cruzadas que ocorreram até o século XIII e a proliferação do tema das cruzadas, tá bom? Além da motivação religiosa, as cruzadas também envolveram interesse estritamente econômico, político e social. Um dos objetivos econômicos era conquistar os novos mercados para os comerciantes. Ao mesmo tempo, com as cruzadas, os nobres poderiam obter terras do Oriente, resolvendo o problema das disputas de terras na Europa. Já como a população havia aumentado, a Europa ficou escassa. E posteriormente, a Europa vai ser escassa também de produtos naturais, como por exemplo alimentos. Por mais que a agricultura tenha se desenvolvido, a terra da Europa ela começa a entrar em frangalhos, ou seja, começa a entrar em declínio. Então não consegue mais produzir. Outra questão também era metais preciosos, que também vão ser a busca a partir do século XV, final da Idade Média, dos europeus nos outros continentes, ok? Os aspectos religiosos das cruzadas, nós podemos lembrar, foram bem sucedidos no início. A primeira cruzada, que foi em 1096, a conquistaram Jerusalém e a área da Síria e da Palestina, onde estabeleceram estados feudais. O êxito europeu teve curta duração sob a liderança do sultão Saladino, que os turcos derrotaram os cruzados em 1187 e reconquistaram Jerusalém. E os reinos cristãos ficaram reduzidos a alguns trechos litorâneos da Palestina e Síria. Tá bom? Pode-se afirmar que as cruzadas favoreceram grandemente o comércio e os comerciantes
burgueses. Isso que a cruzada fortaleceu foi o comércio entre o Oriente e o Ocidente e as novas rotas comerciais com a Palestina, com a região dos muçulmanos. Então, ok, nós vamos ter essas características durante esse período. Então, eu deixo para vocês, para nos encontrarmos na próxima aula, uma atividade da página 80 e página 81, tá bom? Aguardo vocês para a próxima aula. Muito obrigado, tchau, tchau!